português. E hoje nós vamos continuar as nossas atividades, a nossa aula, né? Semana passada, o último vídeo, se você tiver dúvida pode dar uma olhadinha, estava na página 30, nós lemos uma adaptação de A Odisseia, escrita pela Ruth Rocha. E hoje a gente vai continuar a nossa aula a partir de onde paramos e nós vamos começar com uma pergunta: o que é um mito? Porque é justamente do que nós estamos tratando nesse texto da Odisseia. Então, o mito é uma coleção de histórias que faz parte da identidade de um povo. No caso da Odisseia, é uma coleção de histórias do povo grego. Quais são algumas das características presentes nesse tipo de texto? Ora, uma das características que é evidente é a presença de seres sobrenaturais, como, por exemplo, os deuses, que a gente pôde ver no texto que eu fiz a leitura no vídeo anterior, se você tiver dúvida, escrito pela Ruth Rocha. Então, a presença de deuses. Na Odisseia, é interessante que os deuses, ora eles ajudam, ora eles atrapalham os mortais. E devido à interferência deles, a guerra com Troia dura mais de 10 anos. Quem é o herói da história da Odisseia? É Ulisses. E quais são algumas características desse herói? Ele é astuto. Por que dizemos isso? Porque ele engana os troianos com um falso presente do cavalo, né? Lembra do cavalo de Troia? E também outra característica é que ele é líder, porque ele é obedecido e seguido por muitos exércitos. Qual é o destaque da história? Então, apesar de os deuses eles serem poderosos, eles não são destaque, não são as personagens principais na Odisseia. Por que não? Porque cabem aos heróis, esses sim, as atitudes de coragem que os diferenciam, inclusive de outros mortais. Então, Ulisses e os outros heróis, eles são as personagens principais na história da Odisseia. Bom, estão vendo essa imagem aqui? É uma imagem que representa Ulisses voltando para casa depois de derrotar os exércitos de Troia. Ao tentar voltar para casa, ele enfrentou mais perigos. Por exemplo, a obra A Odisseia diz que ele enfrentou ciclopes, que são monstros de um só olho, uma feiticeira, Hades, que era o deus dos mortos, sereias e outros tantos perigos. Mas no final, Ulisses vence. Por isso que ele é considerado o mais astuto dos gregos. Ele é um herói. Então, que características importantes ou eram importantes na Grécia Antiga que são demonstradas na obra A Odisseia? Coragem, determinação e inteligência. Os gregos prezavam muito essas características. E por que Ulisses ele é um mito? Ele é uma personagem tão importante na Odisseia? É porque Ulisses, na realidade, não é uma pessoa. Ele representa as glórias de todo o povo grego, representa a astúcia, a coragem, a liderança e o ideal de justiça. Tudo isso é englobado na figura de um homem, de Ulisses.
Então ele representa muito para a nação, para a Grécia. Se vocês quiserem ver um resumo da obra bem legal, vão no YouTube e digitem A Odisseia Literatura. Vocês vão ver uma explicação resumida, uma síntese da obra, inclusive em forma de história em quadrinho. Vai ser bem legal. Se vocês tiverem interesse, eu recomendo. Tá bom? Bom, então agora eu queria fazer para vocês apenas algumas perguntas de revisão, antes de a gente finalizar a aula. Primeiro, o que é um mito? Um mito, resposta, é uma coleção de histórias que faz parte da identidade de um povo. A Odisseia é um mito porque ela faz parte dessa contação de histórias do povo grego. Quais são algumas características de um mito? Como vimos, uma delas não é única, mas é a presença de seres sobrenaturais, como os deuses, que estão presentes em toda a história, ora ajudando, ora atrapalhando as personagens. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês ficarem com uma pulguinha atrás da orelha. No Brasil, nós temos histórias de mito, como na Grécia Antiga? O que vocês acham? Pensem e depois me digam. Agora vocês podem fazer as páginas 31 e 32 da apostila com as explicações que eu dei. Basta retornar, rever o vídeo que vocês vão conseguir responder as perguntas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.